bem, vamos dar continuidade ao nosso curso Novos Paradigmas do Direito Administrativo. O tema da nossa quarta aula, a responsabilidade extracontratual do Estado. Nós hoje teremos a presença dos alunos do Anderson, da Camila e do Ricardo. Qualquer pergunta deve ser dirigida ao e-mail saberdireito@stf.juiz.br. Nós pedimos apenas que o aluno identifique o tema e o professor para quem envia a dúvida. Muito bem, na última aula nós falamos sobre o elemento humano da administração, os servidores públicos. Vamos então dar prosseguimento aqui falando agora sobre a responsabilidade extracontratual do Estado. E quando este elemento humano comete uma falta, uma infração administrativa e que causa dano a outrem, este elemento humano, ou seja, representando o Estado. Este é o tema da nossa aula. Muito bem, as considerações gerais e iniciais do nosso tema responsabilidade extracontratual do Estado. Nós começamos com a própria expressão. É correta a responsabilidade, a expressão responsabilidade civil do Estado, muito utilizada, muito corriqueira. Veja, rigorosamente falando, tecnicamente falando, eu digo que o termo que nós deveríamos usar de um rigorismo científico seria a expressão responsabilidade extracontratual do Estado. É que, na verdade, a responsabilidade é do Estado e não da administração pública. Porque a administração pública ela não tem personalidade jurídica própria. Ela não é titular de direitos e obrigações. Então, eu acho que a expressão mais correta seria responsabilidade extracontratual do Estado, até porque nós não estamos diante de uma responsabilidade puramente contratual. Porque esse Estado, ele também contrata, ele também é responsável contratualmente. Se ele não cumpre uma obrigação contratual, ele será responsável. Aqui não estamos falando da responsabilidade de índole contratual. Exatamente por isso, para diferenciar da responsabilidade contratual, é que nós preferimos utilizar a expressão responsabilidade extracontratual do Estado. Muito bem, falemos sobre a abrangência da responsabilidade extracontratual do Estado. Ela deve ser a mais ampla possível. Por que ampla possível? Vejam, a atuação do Estado é uma atuação de um potencial risco. A atuação do Estado, o Estado sempre está, a sua atuação por si só pode nos causar dano. Pode, então, uma situação de iminente risco. Eu sempre tento explicar para meus alunos, quando nós falamos sobre o tema, é como se nós tivéssemos um grande seguro total, digamos, para com esse Estado. Eu me refiro também, fazendo uma comparação, com o seguro de automóveis, um chamado seguro total, não é? Quando nós temos envolvemos, infelizmente, com um acidente de trânsito, ainda que nós não tenhamos, ainda que tenhamos ou não tenhamos culpa, a seguradora irá repor, irá indenizar ali, irá consertar o nosso veículo, ainda que nós tenhamos culpa ou não naquele acidente de trânsito. É por isso que a responsabilidade extracontratual do Estado, essa atividade do Estado é uma atividade de risco. A qualquer momento o Estado pode nos causar dano. E esse dano, em princípio, nós veremos que a responsabilidade é objetiva, ela não vai perquirir quem foi exatamente o autor do dano, quem cometeu o dano. Bastaria apenas a existência do dano e esse nexo causal. Causado pelo Estado, então o Estado haveria de indenizar. Muito bem. Vamos tentar definir a responsabilidade extracontratual do Estado. Diria eu que nós estaremos diante de uma obrigação de reparar. Reparar o quê? Um dano. Um dano causado a terceiro, em decorrência de um comportamento ou omissivo, ou comissivo, ou material, ou jurídico, ou lícito, ou ilícito. Sim, lícito ou ilícito. O Estado, ainda que agindo de forma lícita, pode causar um dano. Nós vamos ver isso. Agora, todos esses comportamentos, todas essas omissões, todos esses atos comissivos, omissivos, eles seriam imputáveis, praticados pelos agentes públicos. Muito bem. Para isso, nós teremos a incidência agora de imediata do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, em que
ele já nos traduz essas expressões. Agente público, em decorrência de um comportamento de terceiros e numa atuação eminentemente estatal. Muito bem, vejamos agora a chamada evolução da teoria da responsabilidade extracontratual do Estado. Nós passamos, inclusive nós vimos na aula anterior, um período que nós diríamos de uma total irresponsabilidade. Por que irresponsabilidade? Porque o rei era Deus na terra. Deus não erra. Logo, o seu representante na terra também não erra. Então, o soberano, o rei, não errava, portanto, não haveria falar em sequer, não haveria aventar numa responsabilidade indenizatória deste soberano, desse Estado. Então, veja, são as expressões bastante conhecidas da administração. O rei era uma autoridade incontestável, não se poderia contestar o rei. É como se diz, não se poderia contestar Deus, a vontade divina. Se o rei era Deus na terra, se o rei, ainda que errasse, esse erro seria uma manifestação divina, seria uma vontade divina. Então, não haveria falar em reparação desse erro. Por isso, nós teríamos uma fase da total irresponsabilidade. É claro que nos referimos aos primórdios da Idade Média, do período medieval, que não é o período atual. E para isso nós temos duas expressões, uma em inglesa e uma em francês, na língua francesa, que traduzem bem isso. A primeira, the king can do no wrong. O rei não erra, o rei não faz nada de errado. Toda atuação estatal é legítima. E a outra, le roi ne peut mal faire. O rei não nos causa mal. A sua atuação não se deve traduzir literalmente, mas no sentido de que se ele não erra, se ele não causa nenhum gravame ao seu súdito, isso significa que ele não haveria de ser responsabilizado. Essa é a teoria da irresponsabilidade. Até porque o rei era autoridade incontestável, ele não poderia ser contestado. Muito bem, nós evoluímos e passamos para as chamadas teorias civilistas. A primeira, a teoria civilista da culpa, ou seja, a da responsabilidade subjetiva. Nós iremos responsabilizar o autor do dano. Então, a responsabilidade subjetiva vem do sujeito, quem efetivamente teria praticado o dano. E aí nós teríamos uma divisão aqui. Quando nós falamos da atuação do Estado, esse Estado pode atuar, nós sabemos, a doutrina nos coloca, praticando os chamados atos de império e atos de gestão. Ius imperii, ius gestionis. Muito bem. Quando ele praticaria atos de império, ele não seria responsável. Ele só seria responsável quando ele praticasse atos de gestão, chamado ius gestionis, que aí se equivaleria a uma atuação do direito civil. Todo aquele que causa dano a outrem há de reparar este dano. Então, nós iríamos perquirir o elemento subjetivo, né? A questão aí da culpa propriamente dita no ato de gestão. No ato de império, não. Uma prática aí de uma autoridade, do rei. Um ato de império significa exatamente esses atos com auto-executoriedade, com imperatividade. Nós não estamos diante de uma relação contratual. E aí, nestes casos, não haveria a falar em responsabilidade do Estado. Essas são chamadas a teoria civilista da culpa. Culpa, nós estamos, portanto, visualizando a responsabilidade subjetiva, por isso civilista. Muito bem, encaminhamos agora para as teorias publicistas. Qual a origem das teorias publicistas? Nós já nos reportamos aqui em aulas anteriores, quando nós falamos do caso Blanco, em 1873, na cidade de Bordeaux, na França, em que uma menina uma criança teria sido atropelada, colhida por uma espécie de um bonde, né? E teria sido atropelada. Não se sabe bem se ela teria sido vitimada, ou se teria morrido nesse acidente ou não. Mas o que importa ali é destacar a competência para julgamento de uma ação de indenização. E vimos que na França nós temos aí a incidência da responsabilidade aqui
e o julgamento, o posterior julgamento, pelos tribunais administrativos. Na França, os tribunais administrativos possuem jurisdição. Até porque nós vimos, a França exerce aí a jurisdição administrativa dual. Não é a una, como do sistema brasileiro. Então, o fato de termos presente ali o Estado francês deslocaria a competência para julgamento para um tribunal administrativo. Então, esse Estado haveria de ser responsabilizado. Esse Estado haveria de indenizar a vítima. A origem, portanto, é o caso Blanco, em 1873, na cidade de Bordeaux, na França. Bom, mas dentro ainda das teorias publicistas, nós temos a chamada teoria da culpa. Parece até próximo das chamadas teorias civilistas da culpa. Uma é a teoria civilista da culpa. Agora nós teremos a teoria da culpa dentro da teoria publicista. Por quê? Porque é a chamada culpa administrativa, ou a chamado acidente administrativo. Aí seria bastante interessante. Por quê? Se fosse a culpa individual do servidor, esse servidor responderia unicamente. Ele próprio responde. Não haveria falar de responsabilidade do Estado, e sim do próprio servidor. Então, veja, o Estado não seria responsável. Quem iria ser responsável seria o próprio servidor. É a chamada culpa individual ou individualizada do servidor, do agente público. Ele próprio responderia, né? Em outras ações que não fosse exatamente aí com a presença individualizada do servidor, o Estado seria o responsável. É difícil uma situação como essa, até porque nós temos sempre, em princípio, a atuação do agente público. É o agente do Estado. É ele que causa efetivamente o dano. É claro que depois nós veremos os eventos da natureza. Um caso fortuito, a força maior. Quando nós não tivermos a presença humana aí, nesses casos, ainda assim o Estado haveria de ser responsabilizado? Muito bem, é o que nós veremos mais à frente. Voltemos, portanto, agora às teorias publicistas e nós chegamos às teorias do risco. Por que risco? Porque a atuação do Estado, como falávamos há pouco, é uma atuação de um potencial risco, é uma atuação de um eminente risco. A qualquer momento, o Estado pode nos causar um dano. É claro, não deve causar dano, mas ele pode nos causar. A atuação estatal é tão ampla, existe uma gama de atividades tão amplas a serem praticadas pelo Estado que a qualquer momento o Estado pode cometer um dano. Então é por isso que nós temos, nas teorias do risco, uma subdivisão. A teoria do risco integral e do risco administrativo. Na teoria do risco integral, por que integral? Que integralização é essa? Que totalidade é essa? É o da responsabilidade. Na teoria do risco integral, a administração é obrigada a reparar e a responder a todo e qualquer dano. Não há exceção. Por isso, a expressão integral. Todo e qualquer dano que é cometido pelo Estado, pela administração, ela será responsabilizada. Não há falar em nenhuma exceção. Ainda que seja um evento da natureza, ainda que seja um evento humano, um acontecimento humano inevitável, a administração haveria de ser responsabilizada. Por isso, o risco integral. Ao lado do risco integral, nós temos a teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo, aí sim, a administração pode demonstrar a culpa da vítima para excluir ou atenuar a sua responsabilidade. Veja bem, repito, a administração pode demonstrar, se ela consegue demonstrar a culpa da vítima ou mesmo um evento da natureza, ela pode excluir a sua responsabilidade ou mesmo atenuar, né? E aí nós vamos passar agora direto para a responsabilidade extracontratual do Estado no direito brasileiro. Qual a teoria adotada no direito brasileiro? Vejam que eu estou falando em responsabilidade extracontratual do Estado. Eu não estou falando em responsabilidade civil. É claro que nós falamos no início do curso que o direito administrativo
ele é contemporâneo ao direito civil. Ele bebe na fonte do direito civil. E o direito civil, muito mais antigo, ele já dispunha sobre a responsabilidade civil. Vejam a expressão civil. Civil provém do direito civil. Então, vai o direito administrativo beber na fonte do direito civil e vai se utilizar dessa expressão. Mas quando ela traz para o âmbito, quando o direito administrativo traz para o seu âmbito de atuação, eu sempre digo, nós temos que utilizar os óculos do direito administrativo. Como é que nós vamos visualizar a responsabilidade civil quando o autor do dano for o Estado? Não é? Então, é por isso que, no direito administrativo, nós temos a incidência do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E no direito civil, nós temos a legislação civil, o artigo 41 do Código Civil, que nos dá a chamada doutrina subjetiva, ou a teoria da culpa. Todo aquele que causa dano a outrem há de reparar este dano. Isso é tipicamente civil. Agora, no direito administrativo, nós temos o artigo 37, parágrafo 6º. Às vezes eu vejo petições iniciais referente à responsabilidade extracontratual do Estado, em que às vezes o peticionante ele sequer faz referência ao artigo 37, parágrafo 6º. Vejam, 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, portanto, de índole constitucional. E a responsabilidade civil, e ali a responsabilidade não é responsabilidade civil. A responsabilidade é responsabilidade extracontratual do Estado. O que eu quero dizer é que nós temos um fundamento específico para esta responsabilidade, que é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Então, eu acho que, primeiramente, nós deveríamos a este dispositivo, fazermos referência. Muito bem. Qual a teoria adotada no direito brasileiro? Repito, em relação à chamada responsabilidade extracontratual do Estado. Diante da redação do artigo 37, parágrafo 6º, diante da hermenêutica constitucional, diante da interpretação desse artigo, diante da doutrina, diante da jurisprudência, nós podemos concluir que o Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva na modalidade do risco administrativo. É um assunto polêmico? É. Principalmente em relação aos atos omissivos da administração. Se seria a responsabilidade subjetiva ou não, inação regressiva, se também teríamos a responsabilidade subjetiva e não objetiva. Mas, majoritariamente, o entendimento aqui, não estou me referindo aos atos omissivos, estou me referindo basicamente aos atos comissivos da administração, do artigo 37, parágrafo 6º, ela vai adotar a teoria da responsabilidade objetiva na modalidade do risco administrativo. Ou seja, diante das teorias que nós vimos aqui, qual aquela adotada pelo direito brasileiro? Então, diante do 37, parágrafo 6º, nós teríamos a responsabilidade objetiva e na modalidade do risco administrativo. Por que nós concluímos desta forma? Muito bem, para isso, vamos tentar decompor o artigo 37, parágrafo 6º, e ele vai lá e vai estar contido ali no 37, parágrafo 6º. Quem são as pessoas jurídicas a que ele se refere, a esse dispositivo se refere? Ela se refere às pessoas jurídicas de direito público e às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Essa expressão, pessoas de direito privado prestadoras de serviço público, esta é uma grande inovação constitucional, porque a Constituição anterior não fazia referência às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Isso só veio com a Constituição de 1988. Então, nós tivemos essa inclusão. Então, uma empresa, uma concessionária de transporte público em qualquer cidade do país pode vir a responder na modalidade de responsabilidade extracontratual do Estado. Por quê? Porque ela exerce um serviço público, ela executa um serviço público. Aliás, é importante falar sobre o serviço público, que o fato de um particular executar um serviço público, isto não quer dizer que esse serviço público deixou de ser público e passou a ser particular. Não. O fato de um particular executar um serviço público não desnatura a natureza pública deste serviço. Ele continua sendo público. Exemplo, há o serviço público de telefonia,
o serviço público de energia elétrica, de distribuição de energia elétrica. Apesar de nós termos as concessionárias de serviço público, a transmissão, a distribuição de energia elétrica continua sendo um serviço público, ainda que prestada por particular. Tanto é que nós temos as agências reguladoras que exercem as atividades de fiscalização, as atividades específicas né, para cada uma dessas, no rol das suas atribuições. Então, isso é importante, é que nós teremos, sim, serviço público de transporte. O serviço continua sendo público, ainda que seja executado por um particular. Muito bem, o artigo 37, parágrafo 6º, também exige que este agente público haja na qualidade de agente público, que haja nesta qualidade. Imaginemos uma hipótese de um servidor público que esteja conduzindo seu veículo particular e se envolva em um acidente de trânsito com um terceiro. A administração pública será responsabilizada pelos danos causados por este servidor público que estaria se deslocando da sua residência para o local de trabalho. Há até quem sustente que a administração poderia ver se responsabilizado, até fazendo uma comparação, uma ilação com o direito do trabalho, quando nós temos no direito do trabalho essas chamadas horas extras in iterim, no seu itinerário, em que o empregador também haveria de pagar essas horas extras porque dizem respeito ao deslocamento do empregador ao empregado. Mas aqui veja, qual é o liame, qual é a relação causal do Estado em relação ao dano propriamente dito. Ficaria uma situação bastante difícil. Então, no caso, o servidor público não está agindo nesta qualidade de servidor público. Diferentemente, se ele está se utilizando de um veículo oficial a serviço e numa situação infeliz, ele vem atropelar e matar um cidadão. Ele, em alta velocidade, atropela e mata um cidadão. É muito interessante esse exemplo, lamentável, mas é que nós teremos a incidência dos 3 tipos de responsabilidade. A responsabilidade aí, criminal, né? Provavelmente esse servidor será denunciado por homicídio culposo, né? No mínimo culposo. Nós teríamos aí, se ele estava em alta velocidade, ele assumiu o risco da produção do resultado. Então, isso seria o dolo eventual. Então, provavelmente ele seria denunciado por crime doloso. Ele assumiu o risco do resultado trafegando em altíssima velocidade numa via pública. Então, ele iria responder criminalmente. Agora, ele também iria responder na via administrativa. Contra ele, obviamente, deve ser aberto aí um processo administrativo disciplinar, que será aí aferido todos os mecanismos da ampla defesa, do contraditório, até porque a Constituição exige. E, se assim for decidido, ele será punido. Essa punição em âmbito administrativo, na via administrativa. Numa situação como essa, geralmente é caso de demissão, até porque o fato típico, a penalidade seria a penalidade máxima, que seria a demissão, até porque ele não teria socorrido a vítima, etc., teria violado as leis básicas de trânsito, etc., etc., etc. Mas ele também, o Estado, haverá de ser responsabilizado civilmente, ou seja, a responsabilidade extracontratual do Estado. Se a vítima for um pai de família, enfim, e a família estava sustentada apenas pelo trabalho desse cidadão, então nós teremos provavelmente a condenação do Estado a uma indenização. Muito bem, essa indenização será suportada pelo Estado. Então, nós teremos a incidência da responsabilidade civil. Então, veja, um único fato, atropelamento e morte, gerou os 3 tipos de responsabilidade. A responsabilidade criminal, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade de âmbito civil ou cível. Muito bem. Lembrando sempre que o agente público deva agir nesta qualidade, portanto, de agente público. Nós poderíamos excluir os atos de terceiro e os fenômenos naturais desta responsabilidade. A responsabilidade objetiva, na modalidade do risco administrativo, prevê, sim,
a exclusão ou mesmo a atenuação desta responsabilidade por atos de terceiro ou fenômenos natural. Um ato de terceiro tipo, digamos uma situação de um vandalismo, uma situação em que não teria sido provocada ou não teria sido provocada diretamente pelo Estado. Então, há duas situações. Imaginemos que um comerciante tem a fachada da sua loja danificada, quebrada, os vidros danificados por distúrbios de rua, conflitos de greve, etc, etc, etc. Nós teremos duas situações. Será que o Estado tentou agir para impedir a ocorrência deste dano? Porque nós sabemos, se nós falamos na primeira aula, nós concebemos esse Estado para que ele nos proteja. Essa proteção não é apenas a proteção jurídica, como falávamos, isso também é a proteção física, a nossa incolumidade física e patrimonial também. Será que o agente público, quando viu aquela situação, tentou evitar o evento dano, tentou conter ali a multidão ou não? Ou ele não teria condições de conter, porque ele seria o único policial ali naquele momento. Então, cada caso é um caso, cada caso deve ser analisado. Se o Estado simplesmente, o agente público, o Estado, quando eu falo agente público é o representante do Estado, cruza os braços e nada faz, não impede aquele resultado danoso quando ele deveria impedir, aí sim nós teríamos a omissão estatal. E aí esse Estado haveria sim de ser responsabilizado. Agora, numa situação em que houve, pelo menos a tentativa de se evitar o evento, de se evitar ali aquele dano, mas não foi suficiente, aí nós teríamos talvez um caso de atenuação dessa responsabilidade. É por isso que nós estamos agora falando das causas excludentes e atenuantes da responsabilidade, porque as causas excludentes e atenuantes da responsabilidade, como disse há pouco, são típicas da responsabilidade objetiva na modalidade do risco administrativo. Exatamente, não é o risco integral. Se fosse o risco integral, nós não estaríamos falando dessas causas excludentes, as causas relativas aí a uma força maior, a um caso fortuito. Muito bem. A primeira causa excludente e atenuante da responsabilidade é o próprio serviço público. O serviço público deve ser a causa do dano. Se nós não estamos diante de um serviço público, se nós não estamos diante sequer de uma concessionária do serviço público, se nós não estivermos diante de uma pessoa jurídica de direito privado prestadora do serviço público, se nós não estivermos presente ali o serviço público, provavelmente nós não estaríamos diante da responsabilidade extracontratual do Estado. Poderíamos estar diante da responsabilidade civil propriamente dita, todo aquele que causa dano a outrem há de reparar este dano. Mas nós estamos diante da responsabilidade objetiva na modalidade do risco administrativo que permite aí a excludente ou atenuante da responsabilidade, então nós teríamos as duas causas clássicas, trazidas da onde? Trazidas do direito civil. Né? Uma grande fonte do direito administrativo. Como sempre digo, o direito administrativo ele é posterior, ele é contemporâneo ao direito civil. Então, ele vai se utilizar dos institutos do direito civil. Eu me refiro, portanto, à força maior e o caso fortuito. Às vezes, até o próprio direito civil ele não é muito consentâneo em relação ao que é caso fortuito ou o que é força maior. Mas nós temos uma certa posição majoritária no direito civil, no sentido de que a força maior haveria de ser um acontecimento natural, um acontecimento imprevisível, um acontecimento inevitável. Uma inundação, uma tromba d'água, um terremoto, um tsunami seriam os exemplos de força maior. Enquanto que o caso fortuito seria um acontecimento humano. Aí nós teríamos a presença humana do ser humano. Certo que também nós teríamos uma característica de ser um ato imprevisível e um ato inevitável. Digo isso, mas reconheço aí a ressalva do direito civil que às vezes troca exatamente. Não, o caso fortuito seria o acontecimento natural e a força maior. Isso não nos importa no momento. Importa saber que são eles causas excludentes ou atenuantes da responsabilidade. Um outro ponto importante diz respeito à posição da vítima.
se a vítima deu causa exclusiva ao dano, uma situação típica em que, como se diz, que o carro foi atropelado pelo pedestre, né? O pedestre jogou na frente do carro, etc, etc. Digamos que o cidadão foi atravessar, ele tinha à sua disposição uma passagem subterrânea de pedestre ou mesmo uma passagem aérea e dela não se utilizou e vem a ser atropelado na via pública. Eu conheço um caso em que nós tivemos exatamente um evento atropelamento numa via pública, exatamente diante de uma passagem subterrânea de pedestre. Esta vítima tinha sido atropelada por um veículo oficial. Muito bem. E aí até nós vamos sempre percebendo nos acidentes de trânsito, vai ter perícia, não tem perícia. E sabemos quando envolve um veículo oficial, a perícia é necessária, a perícia é obrigatória. E neste caso, em concreto, nós tivemos lá a coleta ali e foi no asfalto e foi verificado que havia partículas de borracha no asfalto. E isso demonstraria que que houve necessariamente uma frenagem, houve um freio, não é? E que o veículo oficial estava em uma velocidade compatível com a via, no caso, a menos de 60 km por hora. Isso a perícia conseguiu constatar. Conseguiu constatar, provar também que ele tentou evitar o evento atropelamento. Ainda assim não foi possível. E a vítima era um pintor de paredes. E ele veio a ficar afastado por vários meses da sua atividade laboral, da sua atividade profissional. Muito bem, o seu advogado ajuiza uma ação de indenização, responsabilidade extracontratual e pede até a incidência de lucros cessantes, né? Aquilo que ele deixou de aferir durante o seu afastamento. Era um pintor de paredes. Muito bem. A sentença, ou seja, o juiz de primeiro grau, sentenciou o feito e julgou improcedente o pedido. Julgou improcedente o pedido ao afirmar que o veículo oficial motorista estava em velocidade compatível com a via, ele tentou evitar o evento atropelamento, havia marcas de frenagem, etc, etc. Eu sempre dou esse exemplo em sala de aula e até peço para os meus alunos, se coloque na posição do advogado da vítima. Agora se coloque na posição do advogado do Estado, advogado da União, do advogado do Estado-membro, mesmo ou do município. Agora se coloque na posição do membro do Ministério Público. E, finalmente, se coloque na posição do juiz. Como vocês julgariam este caso? Muito bem. Depois nós vamos ao debate. O julgamento foi de improcedência do pedido. Houve recurso para o Tribunal Regional Federal. Por que Regional Federal? Porque o veículo oficial era do Comando do Exército. Então, da União. Portanto, puxa a competência para a Justiça Federal. Recurso para o TRF. Como o TRF julga, não é? O Tribunal Regional Federal, uma das turmas do TRF, ela dá provimento parcial ao recurso. Ao entender exatamente o que nós falávamos, que a teoria adotada no direito brasileiro é a teoria da responsabilidade objetiva na modalidade do risco administrativo. Então, ainda que o Estado tenha tentado evitar o dano, ele haveria de ser responsabilizado. Não é? Veja, e é interessante que na sentença de primeiro grau disse, não, tudo isso poderia ter sido evitado se a vítima, se o pedestre tivesse se utilizado da passagem subterrânea. Ele não teria sido atropelado. E isso foi considerado em parte pelo Tribunal Regional Federal e ao entender que a responsabilidade do Estado aí é a responsabilidade objetiva. Basta o evento, dano, o nexo causal e ter sido praticado por um agente público no exercício da função pública.
portanto, o provimento foi parcial. E foi consignado exatamente ali porque a responsabilidade era objetiva na modalidade do risco administrativo. Então, é bastante interessante esse caso, porque mostra bem a incidência do artigo 37, parágrafo 6º. Bom, mas o caso fortuito e a força maior, portanto, podem vir a excluir a responsabilidade, não é? Agora, eu dou dois exemplos. O primeiro exemplo, que num dia anterior a uma grande enxurrada, uma grande chuva, um grande temporal, a administração foi extremamente diligente e desobstruiu as tampas dos bueiros das águas fluviais. Muito bem, desobstruiu, só que essa desobstrução não foi suficiente para evitar o evento alagamento. E cada um de nós, você sabe muito bem, isso é muito comum, ficamos com o carro literalmente boiando na via pública, boiando na rua. E nós tivemos atingido o nosso patrimônio, etc, etc, etc. Teremos que mandar consertar o veículo, etc, etc. Haveria a falar em responsabilidade extracontratual do Estado. Vamos imaginar diante do mesmo exemplo, só que para um Estado absolutamente omisso. Ou seja, ele não desobstruiu os bueiros, deixou ali num estado deplorável, com várias folhas, etc. Né? E vieram as chuvas e nós tivemos um caso de inundação e ficamos com o nosso carro literalmente boiando ali na rua. O evento da natureza, no primeiro caso, poderia ser exatamente no primeiro caso, poderia ser uma modalidade de exclusão da responsabilidade do Estado, porque o Estado foi diligente, o Estado efetivamente agiu, e só que essa situação foi insuficiente para evitar o evento inundação. No segundo exemplo, não. No segundo exemplo, foi um Estado omisso. Foi um Estado que permitiu aquela situação, vieram as primeiras chuvas e houve aí o alagamento. Então, cada caso é um caso. Então, isso não significa que a responsabilidade seria integral. Não. Poderia vir a ser atenuada ou não. É claro que isso é uma questão de prova. É uma questão, muitas das vezes, difícil, né, de ser. E esta prova seria até muito difícil de ser produzida, né? Mas o que eu quero dizer é que os eventos da natureza, o caso fortuito e da força maior, podem sim, na responsabilidade extracontratual do Estado, na modalidade objetiva, vir a ser atenuada ou excluída. Muito bem. Vejamos agora a chamada ação de indenização. Como ocorre a ação de indenização? Claro que essa é uma matéria muito mais de direito processual, civil, né, do que do direito administrativo. Mas vejam, como dizia no início do nosso curso, os ramos do direito são comunicantes, os ramos do direito se comunicam uns aos outros. Então, nós temos a teoria dos vasos comunicantes, então temos a teoria dos ramos do direito comunicante. Então, vejam como é importante o conhecimento do direito administrativo e do direito processual. No caso, me refiro à chamada ação de indenização. Como se dará essa ação de indenização? Em primeiro lugar, é necessária a demonstração do fato lesivo, do dano e do nexo causal. Ou seja, esse liame e essa ligação entre o autor do dano, no caso, o Estado ou seu representante, e efetivamente o dano. Eu me refiro, digamos, a um acidente de trânsito em que o capô do veículo já se encontrava amassado quando do acidente de trânsito envolvendo um veículo oficial. Ele já se encontrava amassado. Então, obviamente, a administração, o Estado não seria responsável por aquele amassamento anterior ao evento lesivo envolvendo um veículo oficial. E é necessário também que se demonstre aí o chamado andebeato, né? Não é o quanto ainda devido, mas o devido. É devida a indenização? Seria devida a indenização, sim. A questão do quanto, ou seja, nós temos o andebeato, as expressões latinas, isso do direito civil, quanto debeato. Ao quanto debeato, a liquidação, o valor líquido será objeto aí de um posterior, quando da liquidação da sentença. Um outro fato que nós deveríamos perquirir é a culpa da vítima. Total ou parcial? Se total, nós poderíamos até aventar a possibilidade de
exclusão da responsabilidade ou mesmo da sua atenuação. A vítima foi culpada do evento danoso, o Estado dela não participou. Não é? Quanto à indenização, a indenização deve ser a mais ampla possível. Por que a mais ampla possível? É no sentido de que deve envolver, se houver morte, as despesas com sepultamento, as despesas com os medicamentos, as despesas hospitalares, as despesas relativas ao tratamento, etc. Deve ser a mais ampla possível. Os lucros cessantes, os danos emergentes, tudo o que realmente as consequências do ato lesivo. Então, é que se diz que deve ser a mais ampla possível. Como se dará o pagamento? O pagamento da indenização, vejam bem, ele se dá, né, mediante o precatório do artigo 100 da Constituição e 730 e seguinte do Código de Processo Civil. Por que mediante precatório? É que nós estamos diante de um pagamento devido pela fazenda pública, seja ela federal, estadual, municipal ou distrital, e que a Constituição necessariamente prevê a utilização do precatório. É claro que nós teremos, dentro do artigo 100, nós temos as exceções. Muitas das vezes essas indenizações dizem respeito a questões alimentos. Então, os créditos alimentícios têm preferência. E nós temos também os casos das requisições de pequeno valor do RPV. Se for o caso, nós teremos também até a exclusão do precatório. Mas isso o artigo 100 da Constituição trata bem, né, das hipóteses de exclusão de precatório. Ainda no responsabilidade extracontratual do Estado, nós teremos que falar na ação regressiva. O que é ação regressiva? A ação regressiva é a ação que se dá, que se ajuiza contra o causador direto do dano. No caso, o exemplo que nós demos aqui do atropelamento e morte, nós teremos quem foi o causador direto do dano? O servidor público. Então, o Estado ajuizará uma ação regressiva contra esse causador direto do dano. Vejam, o próprio artigo 37, parágrafo 6º, já prevê esta possibilidade da ação regressiva contra o causador direto do dano. E aí que se diz que a responsabilidade na ação regressiva, ela é subjetiva. Por quê? Quem foi o autor direto do dano? O servidor público. Quem? O servidor público X, Y ou Z? Então, nós só teremos, em princípio, um causador direto do dano, ou vários, mas nós conseguiremos individualizar este causador direto do dano. Portanto, a responsabilidade aí, ela é subjetiva na ação regressiva e objetiva na totalidade da responsabilidade, que o Estado irá indenizar a vítima. Agora, esse mesmo Estado ajuizará uma ação regressiva contra o causador direto do dano. Então, nós temos duas vias. A ação indenização, provavelmente esse Estado será réu, será obrigado a indenizar, e a outra ação na qual ele será autor, não é? Cujo pedido será exatamente ali o quanto despendido na indenização. Na ação regressiva nós temos uma lei própria, uma regência própria, é a Lei 4619 de 65. Né? Nós temos também a previsão na Lei 8.112 de 90, o artigo 122, parágrafo 3º. É até interessante também na Lei 8.112 a questão da incidência das responsabilidades. Nós sabemos que as responsabilidades civil ou civil, administrativa e criminal, elas são independentes. Elas não se sobrepõem uma das outras. A única exceção em que se afasta a responsabilidade administrativa, quando a própria Lei 8.112 prevê no artigo 126 em duas únicas situações. Quando, na responsabilidade criminal, o juiz criminal decide ali que não houve, na verdade, os dois casos, não houve o evento danoso, não houve aquela situação configuradora do dano. Ou então ele nega a autoria. Ele diz não foi o servidor X, e sim uma terceira pessoa Y. Então, esse servidor X não haverá de ser responsabilizado na via administrativa. Mas vejam, são apenas essas duas únicas hipóteses, a negativa do fato e a negativa da autoria. Interessante que em nenhum momento a Lei 8.112, muitas das vezes há uma confusão aí,
A Lei 8.112, em caso de absolvição por insuficiência de provas, essa absolvição por insuficiência de prova, por si só, ela não conduz à exclusão da responsabilidade administrativa. Porque, veja, se o juiz absolve por insuficiência de prova, ele não está dizendo que o fato não ocorreu. Ele pode dizer até que o fato tipicamente criminoso não ocorreu, mas o fato administrativo que poderia ser punido na via administrativa, o juiz não disse que ele não ocorreu. Ele disse apenas que estaria absolvendo o autor da infração penal por insuficiência de prova. O que eu quero dizer é que essa absolvição por insuficiência de prova não é, por si só, excludente da responsabilidade administrativa. Muito bem. Dois últimos temas aqui a serem tratados: a responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais. Sim, nós temos inclusive a previsão constitucional para tanto. Eu me refiro ao artigo 5º, 75, não é? Que no sentido da indenização pelo erro judiciário. Nós temos no Código de Processo Penal a chamada revisão criminal, artigo 630 do CPP, do Código de Processo Penal. Nós temos a responsabilidade do juiz, prevista no Código de Processo Civil, do CPC, artigo 133. Então, sim, esse Estado também é responsável pela atuação do Estado juiz. O Estado juiz também pode cometer um dano e também esse Estado haveria de ser responsabilizado. É claro que numa gradação de responsabilidade, a mais comum é a responsabilidade extracontratual do Estado por atos praticados exatamente pelo Poder Executivo. Muito mais raros são os casos em que nós teremos, felizmente, a responsabilidade pelos erros judiciários. É claro que existe, inclusive, uma previsão de índole constitucional que nós vimos há pouco. E, finalmente, a responsabilidade do Estado por atos legislativos. Ela é muito rara. Por quê? Porque a regra geral é o da edição de leis constitucionais. Porque a única hipótese que a doutrina prevê é a responsabilidade por atos legislativos do Estado legislador atuando, quando é que ele pode nos causar dano? Em princípio, nós teríamos aqui, a contrário senso, a regra geral é o da irresponsabilidade. A única exceção que a doutrina nos coloca é o da edição de atos normativos inconstitucionais. Então, essa edição de atos normativos inconstitucionais, poderíamos falar uma responsabilidade do Estado por atos legislativos. Mas só que, para isso, nós teríamos, na verdade, ficaria difícil. O Estado legislador seria o responsável ou o Estado executor da lei editada pelo Poder Legislativo, que seria a responsabilidade? Na maioria das vezes, nós temos aí o caso dos planos econômicos, da correção monetária dos índices do FGTS, em que parte da legislação foi declarada inconstitucional. Isso por si só causou dano a outra? Causou. Mas colocar isso como a responsabilidade extracontratual do Estado por ato legislativo é muito raro e muito difícil. Muito bem, então agora nós podemos partir direto para as perguntas dos alunos aqui presentes. No início, professor, o senhor falou das teorias. Eu queria saber qual a teoria efetivamente adotada pelo direito brasileiro. A teoria efetivamente adotada pelo direito brasileiro, no que concerne aos atos comissivos da administração, é a responsabilidade objetiva do Estado na modalidade do risco administrativo. Até porque nós estamos diante de um ato efetivamente praticado pelo Estado. E ela prevê a responsabilidade objetiva, não se vai perquirir quem foi o autor do dano, se vai ser lá na frente perquirir em ação regressiva. Por isso que se diz que na ação regressiva a responsabilidade ela é subjetiva, porque você, em princípio, você sabe quem foi o autor, o causador direto do dano. E por isso a responsabilidade seria subjetiva, tanto para a ação regressiva quanto para os atos omissivos da administração. A chamada faute de serviço, faute de serviço dos franceses, não é a falta do serviço, não deveria ser traduzido dessa forma. Seria o estado relapso, o estado omisso, o estado que deveria agir, mas não age. Então, neste caso, a responsabilidade seria omissiva e não objetiva. Professor, os eventos da natureza excluem a responsabilidade extracontratual do Estado? Os eventos da natureza podem vir, sim, a excluir a responsabilidade extracontratual do Estado na modalidade do risco administrativo.
Se nós adotássemos a teoria do risco integral, todo e qualquer evento, seja da natureza ou não, o Estado haveria de ser responsabilizado. Como nós não adotamos a teoria do risco integral, um evento da natureza, um caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva ou parcial da vítima podem vir, sim, a atenuar ou mesmo, em casos mais graves, excluir a responsabilidade extracontratual do Estado. Professor Salomão, é fácil conceber a responsabilidade extracontratual dos atos do Estado na via legislativa? Não, Anderson, é muito difícil. É muito rara essa responsabilidade, até porque nós estamos diante de um ato legislativo típico, que é a lei, que é a edição da lei. Nós presumimos a lei constitucional. A cada um de nós, quando deposita ali, né, mediante a urna eletrônica ali, o número do seu candidato, você presume que esse candidato, esse parlamentar, editará leis constitucionais, não leis inconstitucionais. Então, porque a regra geral é o da irresponsabilidade. E a exceção seria quando nós tivéssemos uma edição de leis inconstitucionais, que poderíamos aventar na possibilidade da responsabilidade desse Estado legislador, mas muito rara, até porque numa edição de uma lei inconstitucional, como dizia há pouco, nos casos clássicos do FGTS, a indenização não foi com fundamento na responsabilidade extracontratual por ato legislativo, e sim das consequências de uma lei declarada inconstitucional. Então, é muito raro. Na gradação aqui, nós teríamos, de forma muito mais corriqueira, a responsabilidade extracontratual do Estado por atos praticados por ele, do Estado executor, e cada vez mais rara, e deve ser rara, né? Até porque o Estado juiz, o erro judiciário não deve ocorrer. Então, nós teríamos casos muito mais raros, a responsabilidade do Estado por atos judicionais, e mais rara ainda, praticamente inexistente, são poucos exemplos, a responsabilidade do Estado por atos legislativos. Muito bem, e com isso nós encerramos mais uma aula aqui do nosso curso de Direito Administrativo, dos novos paradigmas do direito administrativo, e qualquer dúvida deve ser remetida ao e-mail saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever as aulas poderá fazê-lo acessando o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Eu já convido para assistir, para que vocês possam assistir aos outros programas da família, hoje é uma família, na família do Saber Direito, também no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Já também lhes convido para a próxima aula, as curiosidades constitucionais e do direito administrativo. Muito obrigado.